Olá, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Então vamos nós iniciar o nosso workshop Rituais do Prazer, a sua rota para lidar com o stress, ok? Então nós vamos, como eu já dei uma pequena introdução, o ritual é uma aula, é um workshop que é teórico-prático, então cada módulo ele vai ser dividido por uma parte de assistir, ouvir, algumas técnicas, algumas práticas, mas principalmente também depois tem um workbook, ok? Que ou abre na própria plataforma ou façam download e imprima. Tá? Tanto faz. A ideia é seguir por lá, lá terão alguns questionários e alguns direcionamentos para um autoestudo, uma autoanálise, ok? É nessa forma que o workshop será teórico-prático. Além de técnicas que vai aprender, principalmente vai também analisar a sua vida, fazer um autoestudo relativamente ao tema para poder fazer um reencaminhamento melhor consoante as suas necessidades. Qualquer workshop ele deve ter um sentido teórico, ele deve dar uma base, um direcionamento, mas deve dar uma ferramenta, ok? Então a ferramenta ela aqui ela não está só dividida em técnicas ou em práticas, ela vai estar dividida principalmente também em autoestudo, autoconhecimento, autoanálise de vários processos que estão ligados aqui ao tema do workshop, tá? Nível de stress e rituais de prazer. Então nós vamos ao primeiro módulo. O primeiro módulo é diferença entre stress e efeitos do stress. Então é aqui quando a maioria das pessoas que têm um pouco conhecimento de como é que funciona o processo de stress no nosso corpo faz a primeira grande confusão, que muitas vezes, pelo menos no meu caso específico e de alguns alunos meus, quando tomaram consciência desta percepção, que stress é completamente diferente de nível de stress, ok? Os efeitos do stress é uma coisa, o stress em si é outra. Então nós vamos primeiro identificar o que é o stress. Ora, nós somos seres vivos que têm ações e reações. Nós agimos consoante qualquer estímulo. E isso é para tudo, ok? Nós acordamos, o nosso primeiro estímulo será de acordo com as necessidades do nosso dia a dia, será fazer um conjunto de tarefas essas que implica movimentação, movimentação física, movimentação emocional, movimentação mental. Temos uma estrutura que faz com que nós nos movemos consoante as nossas necessidades e consoante os nossos estímulos ou desafios, ok? Essa é a primeira parte que nós tínhamos que entender. Outra coisa separada é o efeito físico ou emocional que é a necessidade de nos movermos, que é a necessidade de criarmos condições mentais, a necessidade de termos condições emocionais produz. O stress, o ato de ter um stress é ter uma exigência ou ter um desafio ou ter simplesmente um estímulo exterior que nos obriga a reagir. O stress é um ato externo ou interno que nos põe no andamento de um movimento, de uma necessidade. Então surge aquele estímulo, aquele stress e ele origina um movimento qualquer, seja físico, seja mental, seja emocional. Ok? Outra coisa é o efeito no nosso corpo, na nossa mente ou nas nossas emoções daquele tipo de estímulo, daquele tipo de stress. Eu posso ter um stress físico, um estímulo físico, se eu vou aqui à minha mão e começo a apertar fazendo força. Eu estou a exercer uma pressão na minha mão, um stress físico para toda a pele, para os músculos, para os tendões que estão aqui e eu estou simplesmente a apertar a minha mão. Com mais força ou menos força, eu estou aqui a fazer uma pressão. Este é um stress físico que eu causei ao meu corpo. Qual é a reação do meu corpo? Eu posso achar
que é tranquilo, a pressão está boa, até está a fazer uma espécie de uma massagem. Eu posso achar que a pressão está excessiva, que está a produzir dor, dano, ou o meu próprio corpo pode estar a assimilar aqui nas tendões alguma pressão em excesso e começar a pisar até. Então, o stress, ele aciona no nosso corpo reações. E essas reações, esses efeitos do stress, é o que nós muitas vezes atribuímos o nome de stress. Nós muitas vezes confundimos o efeito do stress, o efeito do estímulo com o stress em si. E não é, as duas coisas não são iguais. Uma coisa é o estímulo, é o stress que entrou na minha vida, outra coisa é o efeito que ele foi criado na minha vida. E quando nós falamos em lidar com o stress, em gerir stress, em organizarmos a nossa vida para saber gerir e lidar com esse stress, nós estamos a falar em gerir e assimilar e trabalhar sobre os efeitos do stress. Não é tirar o stress. Se nós somos seres que reagem perante estímulos, sem estímulo nós não reagimos. O que significa que nós vamos ter elementos, vamos ter seres vivos letárgicos, sem reação, sem ação, completamente dormentes para a vida. Nós precisamos do estímulo, nós precisamos do exterior e do interior para criar uma certa pressão, um certo estímulo, um certo stress para que nós reagimos, ok? Aqui, nesta reação, é que nós temos possibilidade de agir, trabalhar para nivelar os níveis de stress, os níveis de efeito no corpo. E aqui é que está a grande chave de como fazer isto. Porque o nosso corpo precisa de ativar. Eu preciso me mover, eu preciso mexer, eu preciso de criar, eu preciso de transformar. Eu não tenho como eu fazer se eu não tiver um stress, um objetivo, uma necessidade premente que me obriga a fazer. Se não tiver, é óbvio que o mais confortável é não fazer nenhum. É só estar no relax, só estar no bem bom. Mas a vida não funciona assim. A vida funciona através dos estímulos que fazem com que eu me mova, com que eu faça e crie a vida dos meus sonhos. Então, quando nós estamos perante este cenário de que nós precisamos de stress para agir, stress para direcionar a nossa vida, nós estamos aqui também com uma quantidade de efeitos, de sintomas que nos criam quando nós entramos num excesso, ok? Nós já não vivemos nos tempos primórdios da humanidade em que a humanidade tinha uma ação e uma reação. A humanidade precisava de sobreviver através da caça, da coleção de alimentos, proteger-se dos perigos dos predadores, proteger-se dos perigos da natureza e precisava de se prevenir, proteger o seu grupo, a sua comunidade. Nós já não estamos só nesse ponto. Nós estamos numa atualidade, numa sociedade em que o número de estímulos já não são os mesmos de antigamente. Antigamente, é claro que há épocas e houve momentos super estressantes, com níveis de alto stress, em que um ser vivo tinha de fugir de um predador para se proteger, tinha que se esconder de um predador e naquele momento os níveis são altos, ok? Mas não estava 24 horas sobre esse estado de stress, sobre esse estado de estímulo. A maior parte das vezes, após esse estímulo maior, haveria uma
espécie de uma reclusão. Nós hoje temos um sucessivo de estímulos. Quando eu pergunto efeitos do stress, quando eu digo o que é que sente quando se sente estressado, nós utilizamos essa palavra, desculpem, muitas vezes nós podemos indicar ansiedade, irritabilidade, má digestão, alterações no trânsito intestinal, alterações no nosso padrão de sono, como insónias, ou excesso de sono. Há um desbalanceamento, há uma destruturação completa do nosso corpo, da nossa mente e das nossas emoções, quando o nosso nível de exposição é muito alto. Quando esse nível de exposição é muito alto, nós precisamos de criar autorregulação. Ora, nos tempos primórdios, os primeiros humanos, a autorregulação era possível. O corpo já está preparado para fazer essa autorregulação. Essa autorregulação era instantânea após os momentos de maior nível de exposição a stress. Hoje em dia, a nossa autorregulação ela está condicionada. Porque o número de estímulos que nós hoje temos, não posso dizer que triplicou, bilipicou, nem sei dizer o raio da palavra. É um exagero de estímulos que produzem um stress, que produzem uma reação e que, portanto, produzem sintomas em nós, em excesso, relativamente ao como era antigamente. Então, o nosso corpo produz autorregulação. Claro que ele produz autorregulação. Mas o tipo de autorregulação que o nosso corpo precisava para vir de um nível, vamos imaginar que é de 1 a 10, para vir de um nível 10 para um nível de equilíbrio, hoje em dia não existe muitas vezes tempo de reação para tirarmos do nível 10. Às vezes o que o nosso corpo consegue é retirar-nos do nível 10 para o nível 11 ou para o nível 9 ou para o nível 8. Não nos consegue pôr no nível 1 ou no nível 0. Não consegue fazer essa autorregulação. Porque o tempo todo nós estamos a colocar estímulo em cima de estímulo em cima de estímulo. E esses estímulos eles vão acumulando. De um ponto ao outro, de um dia ao outro, muitas vezes nós não conseguimos fazer essa autorregulação. Se eu tenho pegar um exemplo, uma balança daquelas antigas, uma balança que nós tínhamos daqueles pesos. Se eu tenho um excesso de peso num dos pratos, o outro prato vai ficar cá em cima e o prato com excesso de peso vai ficar cá em baixo. A única forma de eu colocar os dois pratos em equilíbrio é os dois pesos estarem iguais ou não haver peso nenhum. Como, pessoal, não é possível não haver peso nenhum. Nós somos seres que precisam de estímulo para reagir à vida, para agir, para colocarem, e porque nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos necessidades, nós precisamos de agir. Nós não temos como retirar o estímulo, como retirar o stress. A única coisa que nós podemos, sim, é trabalhar para equilibrar o peso colocado de forma a que esta balança ela consiga se regular rapidamente ou no menor tempo possível para que nós consigamos manter um nível de equilíbrio. Se eu tenho um corpo, uma mente e uma estrutura emocional que está o tempo todo em desequilíbrio, eu vou ter repercussões na minha saúde, na minha mente e até na forma como eu ajo na vida, porque eu vou estar sob uma pressão extrema. E não tem como retirar o excesso sem colocar
coisas sem colocar ações que regulem esse excesso. Não dá para dizer assim, vou tirar este excesso daqui, deixei fora. Não funciona assim. Ok? No nível de stress, nós temos que incluir ações. Ok? Volto a referir. Temos que incluir ações que ajudem a regular esse nível de stress. Ok? Este primeiro módulo, esta primeira noção, está aqui. Então, a seguir, vai fazer uma pausa, vai buscar o workbook deste módulo e vai responder ao questionário existente aí e vai fazer uma autoavaliação dos seus níveis de stress. Não tem como trabalhar algo sem saber qual é o ponto em que estamos. Então tem que identificar quais são os seus pontos, quais são os seus calcanhares daqueles que produzem a maior nível de stress. Tem que identificar na sua vida em que ponto é que está. Está no nível 0 de stress ou está no nível 10, sendo que 10 é o máximo. No nível 10 de stress. Em que áreas da sua vida é que sente que esse nível é maior? Tá? Então, agora vai fazer uma pausa, vai escrever, é para escrever, ou no computador, ou no telemóvel, ou num caderno, ou numa folha, não interessa. Leia, identifique e estude-se a si para perceber agora em que ponto é que está e para onde é que pode partir. Ok? Pessoal, vá lá. Faça pausa, aproveita e faz o questionário, responde aí às perguntas, faz a sua pausa, bebe a sua água e já continuamos a seguir. Tá? Até já!